E a Comissão de Saúde já foi instalada na Assembleia Legislativa e vai debater a gestão dos hospitais públicos, as mudanças na Previdência Social e dos servidores. E esses são assuntos que nós vamos conversar aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado estadual pelo PP, pelo progressista Paulo Araújo. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Grupo Gazeta. Deputado, essa Comissão de Saúde aí, ela deve agendar aí nos próximos dias aí uma série de visitas aos hospitais regionais, às unidades de saúde mais importantes aqui do estado. Quando é que começa esse trabalho? O nosso compromisso, inclusive, essa comissão ela é formada por profissionais experientes. Nós temos aí o Dr. Lúdio Cabral, que é servidor de carreira. Porque, antes disso, só para lembrar aqui o seguinte, que a crise nos hospitais regionais é muito elas grande. Continuam. Então, é bom reforçar a composição dessa comissão. Nós temos o Dr. Lúdio, que é médico experiente, servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde. Temos que atua na área da atenção básica. Que é uma referência, inclusive, nacional. Nós temos o Dr. João, que é deputado estadual lá de Tangará da Serra, nefrologista, então entende bem a realidade e representa toda aquela região do Médio Norte. Nós temos o doutor Eugênio, que é da região de Água Boa, anestesiologista, sabe muito bem das dificuldades da região araguaia. Nós temos o doutor Jimenez, que é da região da Grande Cáceres, e tem eu, né, que é representante aqui de Cuiabá, que também sou servidor de carreira. E os nossos compromissos é justamente não se ater às reuniões ordinárias das comissões. Nós vamos fazer uma ação extremamente propositiva, casada com a gestão estadual, na questão da atenção hospitalar, dos hospitais. Nós temos problemas aí em todos os nossos hospitais administrados pelo Estado. Nós temos aí uma indefinição com relação ao modelo de gestão. A Assembleia quer participar efetivamente. Eu, por exemplo, defendo que o modelo de gestão deve ser através dos consórcios intermunicipais de saúde. É um tema que divide opiniões. Chega daquela farra das OS, não é, deputado? Ali é praticamente unanimidade. Todos nós somos contra a gestão através das organizações sociais. Nós temos a questão do MT Saúde, nós temos a questão do financiamento do passivo, que é uma discussão recorrente. Quase todos os secretários municipais de saúde que nos procuram em nosso gabinete, procuram a Comissão de Saúde relacionada à questão desse financiamento, desse passivo, que está atrasado há alguns meses, e a gente espera, juntamente com a gestão, com o atual secretário Gilberto, encontrar uma forma de pagar essa dívida com esses municípios, encontrar uma fórmula aí, com a ajuda da Assembleia Legislativa, no sentido de evitar com que esse passivo ele aumente. Há um compromisso, eu falei não oficialmente com o secretário, de pagar a parcela do mês, de pagar um atrasado. Então, são essas informações que a Comissão de Saúde vai trabalhar em conjunto com a gestão estadual. Nós vamos trabalhar de forma muito propositiva no sentido de auxiliar o Estado de Mato Grosso a melhorar os indicadores de saúde. E, deputado, é preciso também, essa comissão precisa ter uma atenção com a Santa Casa de Misericórdia. A gente recebeu o deputado Valterni Pereira, foi na segunda-feira, né? Nós recebemos ele aqui no Jornal do Meio-Dia. Ele disse que vai cobrar na justiça aquele repasse que a bancada federal fez para a Santa Casa de 12 milhões de reais, mas que o prefeito disse que era para o novo pronto-socorro. Né, e acabou mudando a destinação desse valor, que foi a explicação da prefeitura. Então, é preciso olhar, porque a Santa Casa está com dívida, está com o salário dos servidores atrasados e não pode fechar as portas. Que é um hospital que atende não só Cuiabá, mas o interior inteiro. A Comissão de Saúde, deputado, só para complementar o que a Nayara colocou, ela pode entrar nessa questão da Santa Casa, já que é um problema que é gravíssimo, e a Santa Casa é o seguinte, não é um problema só de Cuiabá. Ela atende pacientes do estado inteiro. Na verdade, nós vamos nos ater não só na questão da Santa Casa, né? Porque nós temos hospitais filantrópicos em todo o estado de Mato Grosso. A exemplo da Santa Casa, a exemplo do Hospital Santa Helena, a exemplo do hospital em Rondonópolis, a exemplo do hospital em Cáceres, a exemplo de vários outros hospitais que têm essa característica, são Rondonópolis, né? Citei aqui, são hospitais com essa características. O Estado, como coordenador de todo o processo, deve entrar para dentro, auxiliar diretamente, principalmente os municípios que detêm esse contrato, no sentido de auxiliar na supervisão, no pagamento, no cumprimento de metas dessas unidades hospitalares, estabelecer o teto daquilo que a estrutura pode produzir,
Porque as unidades... Parece que já entrou, não é, secretário? Tanto é que lá em Rondonópolis já se falou aí numa economia em torno de 30% em relação ao que se gastava lá. O Estado precisa efetivamente entrar para dentro, com a equipe de supervisão, fazer supervisão de sistema, fazer supervisão em loco, ir lá, saber se exatamente aquele procedimento está sendo comprado é justo, fazer supervisão de sistemas de informação. São ferramentas que a gestão, tanto estadual como municipal, tem no sentido de averiguar se aquela unidade hospitalar, de fato, está prestando aquilo que foi contratado. Na questão das unidades hospitalares, existe um teto de financiamento, que é dessas emendas. Quando você extrapola o limite de teto financeiro, automaticamente... Aí o senhor está respondendo o questionamento que a Nayara fez. Da Santa Casa. Eu estou falando na fala do deputado Valtenir. Que existem regras, né? O sistema lá, existe um limite financeiro de aporte a essas unidades hospitalares, que é levado em consideração toda a produção de um período anterior. Então não adianta, vou dar um exemplo aqui, aportar 50, 60, 100 milhões de reais numa unidade que não consegue produzir todo esse financeiro. Então tem uma regra que é estipulada pelo Ministério da Saúde, na qual toda a bancada federal ela tem conhecimento, né? E aí já se esbarra numa questão técnica. Agora, é lógico, Nayara, não só na questão da Santa Casa, todas as unidades hospitalares gerenciadas ou pelas prefeituras ou pelo governo do estado, elas são deficitárias. Elas não, se fosse tão somente pegar aquilo que recebe do Sistema Público de Saúde e pagar as suas contas, não conseguiriam pagar as suas contas. Por isso que o Ministério da Saúde tem várias ferramentas, tem os incentivos, o governo do estado termina aportando mais recursos financeiros, há uma política nacional no sentido de baixar a taxa de ocupação, porque anteriormente, para você se encaixar na filantropia, prestando serviço ao SUS, você obrigatoriamente deveria ter uma taxa de ocupação de 90% destinada aos servidores do SUS. Hoje, ao sistema único. Hoje ele abaixou para 60%, para que as unidades possam ter as condições de ofertar serviço para iniciativa privada, convênios, né, no sentido de ampliar essa receita dessas unidades hospitalares. Deputada, eu chamei a nossa entrevista, falei também que a comissão vai olhar a previdência do servidor público. Mas antes da gente entrar nessa questão, o servidor público, tanto o servidor da saúde, né, que a gente sabe do sucateamento, da falta de atenção, a gente viu no começo do ano os médicos do SAMU tendo que parar por falta de pagamento, fora a estrutura ali do SAMU, quem passa aqui pelo Consil consegue ver, mas falando aí de um outro problema sério do plano de saúde dos servidores, o MT Saúde, que é um problema muito sério, todo ano é manchete, hospital que deixou de atender por falta de pagamento, ambulatório que deixou de atender por falta de pagamento, isso precisa de uma atenção urgente também da comissão. Urgente. Inclusive, nós vamos debater, Nayara, nessas próximas semanas, a questão do MT Saúde. É recorrente as reclamações que chegam de todo o estado, através de WhatsApp, e-mail, falando da questão do MT Saúde. Primeiro, nós precisamos definir claramente se o Estado vai ou não continuar. O Estado ele tem a pretensão... Com o plano, com o MT Saúde. Com o MT Saúde. Tem a pretensão, vai migrar este plano para um outro plano? Qual é a política do governo com relação à questão do MT Saúde? O governo precisa deixar claro. O governador precisa assumir perante a sociedade, né, perante a Assembleia e perante a população que faz a utilização, qual será o modelo de gestão. Vamos continuar? Não vamos? Nós vamos fortalecer o sistema público de saúde? O MT Saúde hoje ele é vinculado a qual secretaria, deputado? Administração. Administração. Secretaria não é mais administração, é gestão. Secretaria de Gestão. Ela não é, muitas pessoas confundem o MT Saúde, ele não é administrado e gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde. É pela Secretaria de Gestão, é uma autarquia, né, com uma administração própria, mas que é aportado recursos do governo do estado para a sua manutenção. Deputado, o governo do estado, a Secretaria de Fazenda, a área econômica do governo, já falou aí que a exemplo do que ocorre no país, na Previdência aqui do estado existe também um rombo e um rombo enorme. E aí aumenta a possibilidade de se aumentar, de se reajustar ali a contribuição previdenciária. Já se falou aí de 11% para 14%. Lá na Assembleia, passa fácil isso? Não passa. Nós temos uma bancada muito forte, que é uma bancada ligada aos servidores públicos. Inclusive, nós vamos aprofundar muita discussão em termos de números.
há em curso, inclusive, uma discussão técnica, né, formada por alguns deputados, no sentido de abrir esta caixa preta. Seria o que? Uma espécie de auditoria no setor de previdência. Exatamente, é uma auditoria. Saber exatamente quais são os números da Previdência. Essa contribuição de 11% para 14%, ela está ainda incipiente, né? Há uma possibilidade de aprofundarmos essa discussão, respondendo bem objetivamente. Eu acredito que seja uma matéria que não será aprovada tão facilmente na Assembleia Legislativa, tendo em vista que nós somos mais ou menos de 10 a 12 deputados estaduais que também integra aí essa bancada em defesa do servidor público e do serviço público. Inclusive eu já manifestei em vários momentos contrário aí ao aumento da alíquota de 11% para 14%. Deputado, só para encerrar aí, tem uma informação aí, o seguinte, que na lei da divisão do Estado, quando se criou Mato Grosso do Sul, ficou para Mato Grosso pagar os aposentados e pensionistas. Essa situação não tem que ser corrigida, deputado? Então, são situações essas que nós vamos buscar, né? Essa é uma pauta dessa auditoria. Não é só essa, né? Não é só essa. Mas essa é importante. Tem a questão do pente fino, tem uma série de situações envolvendo irregularidades na concessão dos benefícios. Então, toda esta situação, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista financeiro, nós vamos nos desdobrar. Agora, a Comissão de Saúde ela tem vários temas que são temas de grande relevância. Nós estamos falando da MT Saúde, nós estamos falando da contribuição previdenciária e nós estamos falando da saúde pública como um todo, que é a maior reivindicação da população do estado de Mato Grosso. Então, nós vamos ter um trabalho árduo, nós queremos, juntamente com a gestão do secretário Gilberto e com o governo do estado, fazer uma gestão compartilhada, auxiliando o governo do estado, auxiliando o secretário, no sentido de amenizar o sofrimento da população. Só para um parênteses bem rápido. Hoje eu recebi praticamente mais de 100 mensagens de WhatsApp de um grupo falando a questão dos home care, das dificuldades que as famílias carentes têm de manter o home care em casa. Não tem instalação elétrica, não tem, estão desempregados, né? E vive naquela situação. Então são situações essas que também nós vamos discutir amplamente com o governador Mauro, com o secretário Gilberto e com as secretarias afins. Então, a Comissão de Saúde não vai se ater tão somente às questões ordinárias e fazendo uma ação propositiva em prol do estado de Mato Grosso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada.